Olá, lindezas! Como é que vocês estão? Estou hoje aqui com a minha H-Bomb, então vocês já sabem, né? Se tem H-Bomb, ou é reaction, ou é vídeo sobre o GOT7. E como já está no título, é vídeo sobre o GOT7. Mais especificamente sobre Park Ji-young, que está compondo o elenco de The Devil Judgment, o dorama que está saindo pelo Viki e dando o que falar. Inclusive, comenta aí embaixo o que vocês estão achando desse dorama, o que vocês acham que vai rolar nesse final. Inclusive, já vamos deixar aqui avisado que nessa semana de reta final teremos uma live com a Carol do Na Coreia Tem, também conhecida como minha parceira de podcast, pra gente conversar sobre o final desse dorama. Então, não esquece, de comentar aí embaixo e me dizer o que vocês estão achando desse dorama aqui, tá dando o que falar e veio de fininho e conquistou a Dramalândia. Outra coisa, hoje eu vou falar sobre tudo que você gostaria de saber sobre Park Ji-young e nunca tiveram paciência de escutar. Na verdade, falarei aqui um guia de curiosidades para você que eu arrecadei aí nos meus 5 anos de HC. Inclusive, fica aí a curiosidade que ele foi o meu primeiro bias e segue sendo. Inclusive, tô aqui com o meu brochinho, tá vendo? Ó, que eu ganhei de aniversário das minhas amigas, porque eu sou uma mulher muito trouxa. Uma biase de muito trouxa. E bom, se você ainda não me segue lá no Instagram, toda vez que eu vou fazer um vídeo que é guia de curiosidades, eu abro uma caixinha para saber o que vocês querem saber. E com o Ji-young não foi diferente. Eu quero agradecer a galera que mandou perguntas e eu vou falar o nome delas aqui. A Lu Chaves Souza, que é uma raio de som maravilhosa. A Jessa X Art, a Jess mandou um maravilhoso, perguntou assim se ele acorda de bom humor de manhã. Provavelmente não, amiga, você sabe que ele é rabugento. A Elisa, a Elisama underline Santana ponto eu e a Eurica Pires. Então, gente, muito obrigada por mandar suas curiosidades sobre Park Ji-young e bora começar a falar desse veinho no corpo de um jovem ator e cantor. Em 3, 2, 1, valendo! A parada é o seguinte, como eu já falei, ele é um dos meus bias do GOT7, então eu tenho aqui, ó, muita trouxice de base para fazer esse vídeo e bora lá conversar sobre as curiosidades desse nosso juiz sem camisa, né, que agora virou festa, né? A primeira curiosidade sobre Park Ji-young é que ele nasceu em 22 de setembro de 1994. O seu signo ocidental astrológico, o que a gente está acostumado aqui no Brasil, é virgem, o que faz muito sentido para a personalidade dele. E o seu signo chinês é cachorro. Inclusive, ele e o Jackson, eles têm mania de se chamar de Wangge Parge, porque eles são a 94 line do GOT7 e Ge significa cachorro. Então, toda vez que eles vão se referir ao chip deles, esse é o nome do chip, é Wangge e Parge. 진영이 우리 밖에 잘할 거라는 건 믿어. 수고해라. 야 밖에 한번 얘기해봐. 야 요새 밖에입니다. 왕개 밖에 밖입니다. Essa eu vou ter que colar. Ele nasceu na cidade de Changwon-si, a capital da província de Gyeongsangnam-do, e fica a 40 quilômetros de Busan. A cidade mais perto que a gente conhece assim de nome é Busan. Em terceiro, o Ji-young, ele é o caçula da família dele e ele tem 2 irmãs mais velhas. Irmãs essas que, inclusive, mantêm a gente muito mais alimentada de foto deles do que ele mesmo. Porque eu não sei se vocês já perceberam, o Ji-young, ele é meio complicado ali de alimentar o Instagram. Inclusive, eu vou deixar o arrobinha do Instagram dele aqui, porque de vez em quando ele aparece lá só pra dar close, pra falar do dorama dele, pra se divulgar, porque é isso que Ji-young posta no Instagram. E isso de 3 em 3 meses. Inclusive, fica aqui a curiosidade que ele foi o responsável pelo GOT7 não ter Instagram até eles ganharem o First Win. Saiu da cabecinha dele, mole. Gente, eu tenho um amor assim meio agressivo com o Ji-young. Ele é um dos meus poucos bias que aflora esse meu lado biase de agressiva. Mas é amor, tá, gente? Enfim, Park Ji-young, ele teve a ideia
de falar pro GOT7 para eles se concentrarem na carreira de não terem celular e redes sociais e etc. até eles ganharem o First Win. Até que esse sonhado First Win veio com If You Do. E aí, se eu não me engano, porque eu tô lembrando isso de cabeça, a memória é falha, então H6, comentem aí, me ajudem aí nessa missão, se foi com If You Do mesmo, porque a memória anda péssima. E aí eles finalmente tiveram o seu celular de volta, mas enfim. E falando em Instagram, gente, já seguiu o meu? Como eu falei, eu abro caixinhas lá no Instagram para saber o que vocês querem saber de curiosidade. Também tem sobre outros assuntos. Bora lá, me segue, que eu tô sempre lá no History também, compartilhando um pouco do meu dia a dia, falando quando sai vídeo novo, quando tem episódio novo no podcast. Eu juro que é muito legal o meu Instagram, vou deixar aqui também o meu arroba. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve, compartilha, comenta, manda pras amigas HC, manda pras amigas Dorameira que tá conhecendo o Jiang agora, que esse vídeo tá, ó, supimpa. Vamos voltar aqui para... Opa! Vamos voltar aqui agora para as curiosidades sobre Park Ji-young. E bom, apesar da gente conhecer ele como membro do GOT7, né, e agora como ator, né, agora não, porque já tá um tempo que ele atua, mas, né, como membro do GOT7 e ator, o Jiang debutou em 2012, muito antes de GOT7 pensar em debutar, em uma dupla junto com o JB, que é o líder do GOT7, né? E agora tá ali trabalhando na empresa do Jay Park. Ele debutou na JJ Project, que era uma dupla que os dois faziam. E na época, tipo, viralizou muito, gente, porque eles têm uma música muito maravilhosa, que inclusive o GOT7 tá sempre zoando, que é Bounce, Baby Bounce. JJ 프로젝트입니다. 새끼를 새끼 뻔미. E o Jiang, ele e o JB, eles começaram a ser trainee no ano de 2009 e ele ganhou o primeiro lugar de JYP Open Trainee de 2009. Então o bichinho é bom. E no JJ Project, apesar da gente conhecer ele, tipo, antigamente como... Apesar da gente conhecer ele no GOT7 como vocal line e dance line, no JJ Project ele fazia rap e eu tenho inclusive aqui um dos álbuns, porque JJ Project só tem 2 álbuns lançados, gente. O do debut e o de comemoração de 7 anos, que é perfeito. E eu tenho ele aqui em minhas mãos pra fazer uma leve... Eu tenho um reels lá no Instagram com uma tour por ele, mas aqui eu vou dar uma folhada pra vocês. Eu vou ver umas fotos de Jiang pra vocês verem que... Jiang mostrando sua abundância, que inclusive é uma das coisas que o Fendo o reconhece. Belo, gente, de bracinho de fora. Olha aqui, tirando uma fotinho. Pois bem, esse foi o tour pelo nosso JJ Project. Apesar de ter o nome dele, o stage name dele, o seu próprio nome hoje em dia, não foi assim quando ele debutou sob o stage name de Júnior, depois ele mudou para JR. Por motivos de que ele era o Júnior da empresa, porque a JYP, né, foi fundada pelo JYP, que também se chama Park Ji-young, apesar do JYP sempre assinar como JY Soul, se eu não me engano. Mas, né, todo mundo conhece o JYP como JYP, sabe que ele é Park Ji-young, aí o Jiang do GOT7 virou o Júnior. Inclusive, isso ocasionou uma situação muito, vamos dizer... algo inesperada, porque quando ele era trainee, ele contou isso num programa de variedade, se eu não me engano, foi no Knowing Brothers do GOT7. 내 걸 뺏겼어. 나한테? 비슷해. 설마. 그랬을 수도 있어. 택배 같은 게 잘못 갔어. 그 택배인데 좀 더 디테일하게. 팬분들이 보낸 택배. 아니야. 부모님! 부모님이 뭘 받았지? 정답!
부모님이 택배로 보낸 보약이랑 뭐 이런 건강식품들을 진영이가 다 먹었어 그걸. 오케이? 비슷해. 근데 에이. 진영이가 먹진 않았어. 뭘 받았냐가 중요해. 뭘. 정답! 잠깐만, 짐이- 맛있는 김치를 너한테 보냈는데 박진영 형 딱 그러는데 진영 형이 완전 이러고 김치를 다 빨아먹고 있어. 네가 너무 충격 먹어. 맞아. 정김치였어? Bom, no começo da vida ali de trainee, o Jackson contou que o Jiang, ele era um cara mais assim distante, frio e que o primeiro contato que o Jackson teve com o Jiang foi um belo de um grande bundão. Mas ele falou isso já de uma maneira divertida, eles, né, depois de muitos anos e tal, o GOT7, eles são muito, muito amigos. E o Jiang, ele tem uma personalidade meio assim, sassy. Ele é meio sassy, meio, como é que eu falo? Tirador, e quando ele tem que ser sério, ele é sério. Então, assim, mas aí o Jiang contou que na época que ele conheceu os meninos, né, que foi a época que a empresa avisou que ia ter um novo grupo, que ele e o JB iam fazer parte desse novo boy group da empresa, o Jiang, ele já tava meio cascudo, assim, meio cansado de se apegar às pessoas e as pessoas irem embora. Inclusive, ele e o JB, eles treinaram junto com o Yang Jae do BAP, né, na JYP, né, e o Punhão do B2B, ou também, como eu gosto de chamar, Bitob. Mas aí ele tava meio cascudo, assim, ele contou que na época ele foi meio frio com os meninos porque ele não queria se apegar e depois os meninos irem embora. E, enfim, tudo resolvido. E bom, Jiang tem muitos chips dentro do GOT7 e muitos fortes, assim. O mais forte, eu acho, não sei se eu deveria estar aqui comparando, mas um dos mais fortes é o chip dele com o JB, até porque eles são muito amigos, né? Eles se conhecem desde 2009. Eles começaram a ser trainees juntos, então eles têm ali uma história, né? Inclusive, eles são considerados a Omar e o Appa do grupo do GOT7. A gente fala que é um casal casado ali criando mais 5 filhos. E, inclusive, o Jiang é o Omar porque ele tem esse comportamento de ser muito cuidadoso com os meninos. Ele tá sempre de olho em botar ordem, tá sempre de olho, porque JB já tá cansado, né? Desistiu e é Jiang que ainda bota uma ordem, ele que cuida dos meninos, vê se tá comendo, se tá tudo direitinho, então ele é uma mãe pros garotos. E ele também tem um chip muito forte com o Mark, com o Jackson, né, Youngdae Park, e com o Yugyeon, que eles têm uma relação maravilhosa de Tom e Jerry e que tem as melhores compilations no YouTube. Bom, o Jiang, ele faz parte, né, porque não acabou no caso, né, da vocal line do GOT7, da dance line também. Inclusive, ele ajudou o Yugyeon a fazer algumas coreografias de músicas pro GOT7, e uma delas foi If You Do, que, né, um hino. E Jiang também é cultura, porque ele ama ler. Inclusive, já leu vários livros brasileiros, é apaixonado pela nossa literatura. Ele já leu Meu Pé de Laranja Lima, já leu alguns livros do Paulo Coelho. Então, assim, ama Harry Potter, os livros, é apaixonado. Eu não sei se os filmes também não, mas ele ama Harry Potter também, já leu todos os livros. Então, se tem uma pessoa que é culta, é o Jiang. Os seus apelidos são Pepe, Omar e Peach, né? Se você vê aquele emoji de Peach, é o Jiang. Cada abundância, né, meu irmão? O Jiang, ele ama, mas ama. Pensa numa pessoa trouxa por criança, é Park Jiang. Inclusive, se eu não me engano, ele já comentou uma vez em alguma entrevista que porque é tanta informação, gente. Cara, eu acho que o GOT7 é um grupo que eu acho que eles, o BN4 e o VIX, mas é que o GOT7 foi meu primeiro grupo que, tipo, eu assistia tudo e eu fiquei praticamente meus 3 primeiros meses de K-Pop só assistindo. Me conta aí se você já teve isso com algum grupo que foi aquele grupo que no início você só conseguia assistir coisa deles.
eu fiquei, assim, os meus primeiros meses de K-popers, assim, sugada em conteúdo do GOT7. Até hoje eu assisto, então, assim, porque é um grupo que ainda segue sendo um dos meus grupos preferidos, né? Que eu sou muito trouxa e que eu sou muito apaixonada. Então, eu tenho muita informação sobre os meninos. São 5 anos de informação na cabeça. Então, se eu não me engano, ele já contou que se ele não fosse cantor, uma das suas prováveis profissões seria ser professor de criança. Ele ama, gente, ama. Vira um trouxa na hora quando ele vê criança. E na época que ele dividiu o dorme com os meninos, ele tinha o seu próprio quarto. Ele foi o único que sempre teve um quarto só pra ele. E o Yugi já brincou, né? Zoou, falando que ele e o Bambam tinham que sair do quarto meio que fazendo silêncio. Porque pelo que eu entendi, lá na Coreia tem muito aquela coisa de ter um quarto dentro de um quarto. Isso existe demais. O Jaehan do VIX, por exemplo, ele morava nesse tipo de quarto, quando o VIX também morava em dorme e eles dividiam, né? E o Jiang, pelo que eu entendi, o quarto dele era dentro do quarto do Yugi e do Bambam. Aí pros meninos não acordarem, eles tinham que, né, fazer um silêncio, porque, né, se o Jiang acordasse, o pau ia torar. E bom, além de cantar, atuar, dançar, Jiang também compõe. Inclusive eu vou deixar aqui indicação pra vocês, uma música que ele compôs pro CD Never Ever, que se chama Paradise. Eu amo, sou muito apaixonada por Paradise e super recomendo. E se você é HC, me comenta aqui embaixo também qual que é a sua música preferida que o Jiang já compôs. Eu vou amar saber qual que é. So dangerous, you drive me crazy, baby. 작은 손짓 하나에도 I'm my paradise. Bom, o Jiang, ele tem 1,78 m de altura, quase 1,80 m de homem, e os seus cantores preferidos são o Justin Timberlake, o Usher e o Michael Bublé. E bom, essa eu vou ter que colar porque é nome pra caramba, viu, galera? O Jiang, ele debutou como ator no doraminha Dream High 2, porque o JYP botava a JYP inteira nesse dorama. Inclusive, é de lá que tem o famoso meme que toda HC conhece, JJ Cross, que é o cruzamento, um pulo de cruzamento de Jiang e JB. E eles, sempre que eles estão eles estavam em programa de variedade, o povo pedia pra eles fazerem esse JJ Cross. JJ 크로스! 간다! 리얼이네. 진짜 리얼하게 엠버나 박정희도 이거면 올라갔다니까. Enfim, ele debutou em Dream High 2, mas ele também atuou em When a Man Falls in Love, Quando um Homem se Apaixona, que foi um dos primeiros doramas que eu dropei, que eu só assisti por ele e pelo JB, mas é muito ruim, gente. Aliás, na lista do Jiang, no final eu vou falar quais que eu recomendo, porque nem tudo é bom de se ver em nome do amor. Como eu fui na frente, eu posso contar pra vocês o que vale, o que não vale. Temos Dream Night, que foi o dorama de debut do GOT7, que inclusive foi lá que eu me apaixonei por Park Ji-young, pra vocês verem que era amor mesmo, né? Enfim, e tem a minha amada Wondong. Esse eu não recomendo de jeito nenhum, gente. Eu não sei qual foi o surto do enredo desse dorama. A Lenda do Mar Azul, recomendadíssimo. Apesar de que eu nunca finalizei, eu preciso finalizar. Eu comecei a assistir na época que eu entrei no K-pop.
Magic School eu recomendo demais, e temos o Kun também atuando em Magic School, o Kun do 2PM, super, super, super recomendo. Ele é psicométrico, eu ainda não assisti Ele é Psicométrico, mas eu sei que é um dos melhores doramas do Jiang. Me Derretendo Pouco a Pouco, ele faz uma participação especial, né? E quando Meu Amor Floresce, ele faz o personagem mais novo do principal. E recentemente ele tá em The Devil Judgment, e futuramente, se eu não estiver caindo aí em papinho, ele estará em Homem Cell, que será o nosso próximo dorama aí da nossa querida... Oh, meu Deus. A que fez O Rei Eterno e fez Goblin. A Goeun. Oh, meu Deus. Eu tava aqui. E ele será um ex-namorado da Goeun. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Um grande beijo e até a próxima, pessoal.